Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo. Fui ser deputado federal. E só um milagre explica a minha eleição para presidente em 2018. Milagre da vida. E que entendo eu, na minha fé, um propósito de Deus. Quem me acusa pode ter muita coisa ao seu lado, mas nós temos 3 que eles não têm. Nós temos Deus, a verdade e grande parte da população brasileira. Vocês me fortalecem para ser o porta-voz de vocês. E agora há pouco aqui uma faixa digna do que fazer. No final eu falarei.